Estamos de volta aqui no Acontecência. E agora, gente, eu quero fazer uma pergunta para as nossas mamães de plantão aqui. A decisão do parto, seja ele natural, seja ele uma cesariana ou até mesmo um humanizado, ele é única e exclusivamente da mulher ou ele também é do homem? Deinha, eu vou querer ouvir sua opinião, mas primeiro eu vou falar uma coisa. Eu sei que o homem, enfim, o filho é dele também, mas o parto, quem passa por ele é a mulher. A dor. Então, exatamente, né, Deinha? Seja um parto natural em que a dor é no momento de parir, seja uma cesárea em que a dor é o pós-operatório, quem passa por isso é a mulher. Então, o corpo é nosso, a forma como a gestação é levada, a forma como o filho é criado depois do parto, mas o parto, gente, o parto é da mulher. Então, na minha opinião, você pode até, assim, ouvir o aconselhamento que o seu companheiro gostaria que fosse tal, mas a decisão é da mulher. Essa é a primeira coisa. Exato, como médico. Né? Então, é que hoje, por exemplo, essa questão da decisão do que vai ser, já está um pouco diferente, né? Eles estão evitando a cesárea, mas a gente sabe que é evitando até a página 2. É verdade. Mas a decisão, de qualquer forma, eu acho que cabe à mulher. Não sei o que vocês acham disso. Eu vou falar o que eu vejo hoje. As mães que estão tendo bebê agora, depois que eu já tive tantos, elas têm uma fixação, todas têm, então, que hoje as mulheres têm filho muito mais velhas, né? Eu tenho uma filha que teve bebê com 40 anos. Então, elas têm uma obsessão por parto normal. Você só ouve dizendo, eu quero ter parto normal. Essa minha filha se preparou, fez yoga, fez uma porção de processos para que tivesse um parto normal. Mas, na hora de ter bebê, precisa ser cesárea. E eu acredito que, quando o bebê vem em comunhão, os dois, naquele mesmo desejo, essa decisão é junto. Não dá para separar o marido querer que seja cesárea, a mulher parto normal. Eu acho que é uma decisão em comunhão. Se existe aquele filho, fruto do amor dos dois, eu acho que é uma decisão que vem automaticamente. Essa minha filha, que queria tanto um parto normal, no fim, a decisão não foi de nenhum dos dois, foi do médico que disse vai nascer agora. Exatamente. Mas foi uma decisão, na verdade, da natureza, que tem uma ajuda da ciência. Ainda bem que existia a opção da cesárea. Com certeza. E a ciência ajudando por trás. Uma coisa que a Deinha falou que eu acho bem interessante, né? Que hoje a mulher está com essa fixação pelo parto natural de novo. É muito legal. Mas uma dica que eu daria aí para as pessoas se precisa ser cesárea, relaxa e deixa ser. Você não vai ser menos mãe por causa da cesárea. Exatamente. Eu lembro uma coisa que me deixou muito brava quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Estávamos conversando, meu marido, eu, o meu pai e a esposa do meu pai, a minha madrasta. E aí começou esse bate-boca tal, e ela falando que quando teve o filho por parto normal, ela se sentiu mãe. E nos outros... Eu falei, você não é mãe dos outros? Como assim? A minha mãe me teve meu irmão por cesárea e foi a melhor mãe do mundo, né? Quando a nossa mãe é sempre a melhor mãe do mundo. Isso, sem dúvida. Mas, então, assim, isso é uma coisa que sempre me faz pensar. E quando eu estou conversando com amigas que estão nesse momento de decisão, mas eu queria tanto natural, eu falei assim, tá, mas se não der, como foi o caso da sua filha, né, Deinha? Ela se preparou. Vai lá, faz a cesárea, você vai ser mãe feliz do mesmo jeito, você vai ter seu filho do mesmo jeito, não importa por que lado saiu. Importa. Exatamente. Eu acho que por aí a gente já tem até um amadurecimento do casal, inclusive. Com certeza. Porque o papel do marido, nesse caso, volta naquilo que a gente já falou, né, Karen? De dar o apoio. Então, a decisão, eu também concordo com Bianca, a decisão, ela é nossa, junto com o médico, obviamente, e o marido, ou companheiro, ou namorado, está ali no apoio. Né? A gente não pode esquecer do quanto pode existir de violência também nessa escolha conjunta, entre aspas, né? Porque é um momento muito delicado, que a mulher está muito vulnerável, muita coisa está acontecendo. Então, até que ponto é realmente uma decisão conjunta, construída, né?
do ponto de vista do bem-estar emocional, físico, né, com todas as avaliações médicas necessárias, e até que ponto é uma imposição, né? Eu acredito, óbvio, no limite é a mulher que está parindo, né? Então, ela que vai sentir a As dor, dores do parto. ela que vai carregar cicatrizes, né? Então, ela que vai passar por esse momento. No final, é a decisão dela. De qualquer maneira, se existe, né, um marido, um namorado, um companheiro, acho que é legal conversar. Não no sentido de que, o que você acha, né? Mas como é que nós estaremos juntos nesse momento? Exatamente. Porque tem partes que, às vezes, né, o companheiro vai lá, dá a mão, está dentro da banheira e tal. Né? Não dá para a mulher simplesmente também decidir, eu quero assim, você vai fazer isso. Porque e se o cara não der conta no momento? E se pode ele acontecer. né? Exatamente. Até porque, como a gente assistiu, né, essa coisa do parto humanizado, é uma coisa para mulher forte, né? Não e é para assim, qualquer e não uma. quem não queira não seja forte, mas se você decidir encarar, você precisa de uma força danada. E às vezes o homem está do lado, mas quando ele vê aquela cena, uau, né? Às vezes fica branco, roxo e catapum no chão. Então, eu acho que é legal isso, ele estar junto, ele apoiar, mas precisa entender que talvez ele não dê conta também, né? Mas é claro, né? A gente fica aqui nesse bate-papo do sofá. A Deinha acabou de nos contar uma coisa aqui. Isso não pode ficar só entre a gente. Isso tem que ir para você. Deinha, me conta sobre o parto que você estava comentando agora há pouco. Pois é. Isso aconteceu desde o primeiro filho, porque eu só tenho 6 filhos. E nunca passou na minha cabeça que eu pudesse fazer cesárea. Quando eu tinha as dores do parto, eu ia para a maternidade, tinha aquele exame que fazia na chegada da maternidade. Geralmente, eu chegava na maternidade, já ia para a sala de parto, porque eu ia ter bebê logo. E o que acontecia é que eu fazia questão absoluta da presença do meu marido, porque ele ficou comigo, participou dos 6 partos, e eu me lembro que o primeiro filho homem foi o terceiro filho, né? E foi na Beneficência Portuguesa. Eu esqueci de falar que eu tinha filho com a parteira, não ia com o médico. O médico acompanhava a gravidez, mas, na hora do parto, eu tinha com a parteira mesmo. Parteira. Aquela pessoa que atendia no hospital. E aí, a parteira dizia assim para mim, pronto, seu bebê já vai nascer. Eu falava, não, eu acho que não, meu marido ainda não entrou. Mas como? O seu marido ele já vai entrar. E se o meu marido não entrar, o bebê não nasce. Que ótimo. Aí o meu marido entrou. Aí a parteira, então chama esse marido. Eu não sei se ela, por acaso, não queria que o marido entrasse. Chama esse marido. Aí o meu marido entrou e eu tive o primeiro filho homem, porque eu tinha 2 mulheres, e 2 meninas, e aí tive o primeiro filho homem. E naquela época, o marido podia assistir, então, com tranquilidade. Assistia perfeitamente, assistia. Depois, a quarta foi filha também. Eu cheguei, foi no Hospital 9 de Julho. A gente chegou. Quando chegou, a parteira disse, o bebê está nascendo. Eu falei, não, você deve estar enganado, porque eu só tive uma dorzinha na minha casa, e aqui eu ainda não tive. Não, mas seu bebê vai nascer. Chamou meu marido e disse, vem aqui, olha aqui, vem ver a cabecinha do bebê. O bebê estava nascendo. E ela nasceu e eu quase não tive dor. Eu acho que é por isso que eu tive tanto filho. Agora, você vê, né? O aplicativo era o marido da Deinha, nesse caso. Era. O aplicativo daquela época era o marido da Deinha, exatamente. E tinha aquela questão também da luz ser vermelha ou da luz ser azul, né? Para indicar menino e menina. Mas olha, a gente vai fazer um break rapidinho e na volta a gente vai falar de um assunto bastante interessante e sério ao longo desse período de gravidez e depois no pós-parto, a depressão pós-parto. Fica com a gente, fica na Acontecência, eu volto rapidinho.